Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês aqui na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Amém. Enquanto eu meditava nesse texto hoje, me lembrei que quando eu tinha 13 anos, eu fui estudar numa escola onde meus pais haviam estudado também, já na fase adulta, já inclusive depois de casados. E um dia eu brincando, creio que já tinha dado o sinal para acabar o intervalo, eu me retardei um pouco, brincando, correndo, e o inspetor me pegou e foi terrível, né? Dizendo que eu não parecia filho dos meus pais, ou não respeitava a escola onde meu pai e minha mãe haviam estudado. Foi um argumento muito forte. Eu, por estar correndo depois do intervalo, negava, na opinião do inspetor, que era filho dos meus pais, né? Meus pais devem ter estudado ali já com uns 40 anos. Eu tinha 13, mas foi interpretado desta forma. A ideia de filiação é curiosa porque ela tem um sentido simbólico, muitas vezes. Entre os gregos, isso era fortíssimo, né? Ser filho dos deuses, por exemplo, era algo muito comum nas genealogias entre gregos, entre romanos. Então, essa associação era natural e muito bem-vinda. As escrituras também usam esta ideia de Boanerges, filho do trovão. É uma relação apenas associativa. Ou quando nós falamos assim para alguém, olha, se fosse filho, não seria tão parecido. E nós falamos isso muitas e muitas vezes, não necessariamente no aspecto físico, mas no comportamento. Então, essa relação ela é natural, tanto sanguineamente, que é o mais óbvio, como também por um outro tipo de associação, mais por analogia ou simbólica. No texto em que lemos, Paulo diz que sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os judeus gostavam de alegar em serem filhos de Abraão. Em João capítulo 8, vemos o debate de Cristo com alguns destes judeus que alegavam serem filhos de Abraão e, de fato, eram filhos de Abraão na carne, por uma descendência, mas não eram filhos éticos. Eles eram filhos éticos de Satanás. Isso era muito duro, foi muito duro o que o Senhor Jesus Cristo falou. Mas eles não eram filhos de Abraão. Porque os filhos de Abraão são aqueles que receberam a Cristo pela fé. Então, desta forma, a igreja é filha de Abraão no sentido de ser constituída por pessoas que, pela graça, creram no Senhor Jesus Cristo. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. No verso 26, ainda no capítulo 3 de Gálatas, lemos: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E no verso 29, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Observe, então, nós não somos justificados, não somos declarados justos por Deus pelas nossas boas obras, nem mesmo pela nossa fé, no sentido de uma fé que se baseia em si mesma. Nós somos declarados filhos de Deus por uma fé que temos em Cristo, e esta fé é dom de Deus. Então, como igreja de Deus, a nossa origem está em Deus. E nesta origem encontramos já todo motivo para sermos gratos a Deus. A fé é um dom de Deus. E pela fé, que é um dom de Deus, depositada em Cristo, nós, de fato, somos filhos de Abraão, aquele que creu na promessa. Que Deus nos ensine cada vez mais a crer na promessa, ou seja, crer no Evangelho,
e descansarmos nele. Que Deus nos guarde. Amém.